Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre política mundial em tempos de pandemia. Como essa crise afeta os processos de multilateralismo e globalização? Quais as consequências desse momento para a economia mundial? Nós convidamos o professor Márcio Carvalho para comentar sobre geopolítica em tempos de novo coronavírus. Professor Márcio. Olá, pessoal. Queria começar citando um artigo que fez bastante sucesso ali no mês de março, escrito por Thomas Pueyo, chamado Martelo e a Dança. O autor propõe, no meio de março ele já indicava que o melhor a se fazer seria um enfrentamento em duas fases. A primeira fase que ele chama de martelo, né, é a atuação mais rápida e mais firme possível contra o vírus, né, o lockdown mais rígido possível. Segundo ele, um lockdown firme não precisaria durar meses, seria algo na escala de semanas. E a partir daí, passado o perigo de você ter UTIs completamente colapsadas, a gente entraria numa fase de dança com o vírus. O que é essa dança? Bom, libera uma atividade, mantém uma testagem alta. Se o vírus começar a se espalhar de novo, você diminui essa atividade, fecha essa atividade. Vai fazendo controles. Isso pode durar meses, mas você vai tendo a vida retornando um pouco ao normal. Bom, de qualquer maneira, a reação dos países, cada país tem agido de uma certa maneira, uns mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos, mas o que a gente consegue ver como um padrão, uma única certeza em termos de cenário geopolítico, é um enfraquecimento do multilateralismo. O que é esse multilateralismo? É o fenômeno, por exemplo, de formação de blocos econômicos em que vários países se unem em torno de regras econômicas e comerciais mais ou menos comuns, como a Comunidade Econômica Europeia e os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por exemplo. Outra característica desse multilateralismo foi a emergência de organismos mundiais lá atrás, no pós-Segunda Guerra Mundial. Organização das Nações Unidas, ONU, Fundo Monetário Internacional, FMI, a própria Organização Mundial de Saúde. Na última década, tudo isso aí já vinha sendo enfraquecido, né? Os BRICS hoje estão muito mais dispersos, têm muito menos ações em comum do que 10 anos atrás, quando se imaginava, inclusive, a criação de um banco próprio dos BRICS. A Comunidade Econômica Europeia vem sofrendo a desconfiança de certos membros, e o próprio Reino Unido já saiu com o Brexit, né? Os Estados Unidos agora retiraram apoio financeiro à OMS. Então, em paralelo a todo esse enfraquecimento dos organismos, a China vem crescendo muito nas últimas décadas e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos da era Trump estão abrindo mão do seu protagonismo mundial. Então, tudo isso junto vem reforçando a tendência aos países se fecharem cada vez mais ou, ao negociarem individualmente, ou ao negociarem, fazerem isso individualmente com essas grandes potências, não mais como blocos. Também não dá para desconsiderar o papel da globalização nessa pandemia, porque logo no início o turismo e o comércio internacionais foram os principais responsáveis pelo espalhamento do vírus por todo o mundo, né? A percepção desse fato também deve contribuir para o endurecimento de regras de transporte internacional, mesmo depois da gente sair da crise da pandemia. Um aumento do nacionalismo é bastante provável, e isso pode trazer um aumento do populismo, um reforço do populismo em diversos países, tá? Alguns pesquisadores acreditam, pelo contrário, que os populismos perdem força, por se mostrarem incompetentes para resolver as questões levantadas pela crise. Por outro lado, tem um aumento do populismo e do autoritarismo em países como a Hungria, a Turquia e a Polônia. Eles já endureceram seus regimes usando a pandemia como desculpa, né?
E mais do que isso, se aumentar o controle da população por meios digitais, com a justificativa sanitária, eu acho que os governos que adotarem essas medidas, mesmo depois de passar da pandemia, não vão abrir mão dos novos instrumentos de controle com tanta boa vontade, com tanta facilidade. Finalmente, me parece que em termos econômicos isso deve haver mudanças nas cadeias de suprimento, né? Que isso quer dizer? Hoje, o foco da economia capitalista no consumo leva em conta a situação globalizada de suprimentos. Então você pode tirar matéria-prima de um país da África, beneficiar essa matéria-prima em algum país, sei lá, do leste asiático, criar os produtos na China e transportar para qualquer país do mundo, né? Com a pandemia, ficou claro que esse modelo, quando é estressado, trava. Por exemplo, máscaras cirúrgicas e demais EPIs, né, equipamentos de proteção individual, viraram um gargalo mundial com praticamente todos os países, dependendo da China, né? Então, possivelmente, na pós-pandemia, algumas cadeias estratégicas de suprimento devem ser nacionalizadas ou pelo menos regionalizadas, né? Você diminuir a dependência que o mundo hoje depende industrialmente da China, né? Isso possivelmente países e blocos vão tentar mudar um pouco isso, tá? Bom, acho que é isso por hoje. Lembrando que tudo que eu falei até agora diz respeito a países que têm governantes responsáveis e com alguma visão de futuro, tá ok? O que talvez não seja o nosso caso, infelizmente. Um abraço.